Esta certamente é mais uma daquelas histórias bastante conhecida pelos cristãos ou até mesmo por quem não é adepto a esta religião. Quando falamos em Sodoma e Gomorra, logo vem à nossa memória aquela famosa questão da ira de Deus, que destruiu as duas cidades e os seus habitantes, deixando apenas uma espécie de aviso. Mas como exatamente estas duas cidades foram destruídas? Você sabe disso? Onde elas ficavam? E também o mais importante, o porquê. Porque Deus tomou essa decisão de varrê-las da face da terra. Bem, para começar a responder estas perguntas, primeiro temos que falar sobre duas figuras que é muito importante nessa história. Abraão e o seu sobrinho Ló. Eles são uma chave para entendermos o que aconteceu nestas duas cidades de Sodoma e Gomorra, principalmente Ló e a sua família. Mas antes de tudo, já quero te pedir que você deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para acompanhar o meu trabalho por aqui, tá bom? Também compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram, porque assim você não vai perder nada quando eu postar aqui neste canal. E também a me ajudar a chegar aos 100 mil inscritos. Desde já, gratidão aos inscritos e aos novos, sejam todos muito bem-vindos. Dado este recado, bora para o vídeo. Bem, é importante que você saiba que os acontecimentos que vêm em seguida são muito delicados. E por isso, eu gosto sempre de salientar que o meu objetivo aqui é de apenas descrever a história, sem defender qualquer partido religioso. Em Gênesis 13, é contado que Abraão e Ló saíram do Egito com tudo o que tinham e foram para a região entre as cidades de Betel e Ai, onde havia um altar em homenagem a Deus. Como Abraão e Ló tinham muitos bens, ao ponto de surgirem desavenças entre os seus pastores de rebanho, Abraão percebeu que seria melhor que ele e o sobrinho seguissem caminhos separados, de forma que não havia nenhuma forma de conflito e ambas as famílias poderiam seguir as suas vidas, onde armou um acampamento próximo da cidade. Nesse momento, o versículo 13 já dá um sinal do que Ló poderia esperar do lugar. É dito que os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Características essas que estão explícitas em detalhes por toda a Bíblia e ajudam a entender o motivo da atitude de Deus. Depois que Ló foi embora, o Criador disse a Abraão que toda a terra que ele estava vendo seria dele e da sua descendência. O patriarca então levou seu acampamento para Hebrom, perto dos cavalos de Manré, aonde levantou um novo altar para glorificar a Deus. Uma vez estabelecidos, o tempo passou e as pessoas de Sodoma e Gomorra foram vencidas
em uma batalha contra reis daquela região. Com a derrota, muitos indivíduos perderam os bens e ficaram em cativeiro, incluindo Ló e a sua família. A sorte deles foi que uma pessoa conseguiu escapar da prisão e conseguiu contar tudo o que havia acontecido para Abraão. Assim que soube que o seu sobrinho virou prisioneiro, o patriarca convocou uma tropa com 318 homens treinados e não apenas resgatou Ló, como ainda libertou todas as pessoas. Como agradecimento pela ajuda, o rei de Sodoma disse que daria riquezas a Abraão, mas o patriarca recusou para que não tivesse contato com as fortunas da cidade. Mais para frente, em Gênesis, no capítulo 18, Deus enfim conversa com Abraão sobre as acusações de Sodoma e Gomorra. E no versículo 21, ele diz que descerá para ver se o que eles têm feito corresponde com o que tenho ouvido. Sabendo que Deus levaria castigo aos povos daquelas cidades, Abraão implorou por misericórdia em nome das pessoas justas. Afinal, o seu sobrinho Ló era habitante de Sodoma. Durante a conversa, Deus diz a Abraão que se houvesse ao menos 10 pessoas justas na cidade e os seus habitantes seriam poupados da destruição. O problema é que não havia nem isso, nem apenas 10 pessoas justas foram encontradas em Sodoma e Gomorra. Todas, exceto Ló e sua família, já tinham deixado para trás o bem e a justiça. A história continua no capítulo 19 de Gênesis e detalha a visita de 2 anjos disfarçados de pessoas na cidade. Assim que chegaram a Sodoma, o próprio Ló os recebeu e insistiu que fosse até a sua casa para passar a noite. Só que antes de se deitar, o versículo 4 anuncia que todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, quais jovens aos mais velhos, cercaram a casa de Ló. Depois que os homens cercaram a casa de Ló, eles exigiram que os 2 visitantes fossem levados para fora para que fossem estuprados. Ló pediu para que as pessoas não cometessem tal ato e chegou a oferecer as suas 2 filhas em troca. No entanto, os homens estavam tão cheios de violência que tentaram invadir a casa, mas acabaram sendo acometidos por cegueira pelos anjos para que não encontrassem a porta. Nesse momento, os enviados de Deus disseram para Ló retirar toda a sua família da cidade, uma vez que eles tinham sido enviados para destruir toda a cidade de Sodoma e Gomorra. No início, Ló hesitou em partir, mas foi agarrado pelos anjos, assim como a sua esposa e filhas, e levados para fora da cidade. Os enviados de Deus alertaram para que ninguém olhasse para trás, ou sequer parasse em algum lugar da planície. Caso contrário, a pessoa não sobreviveria. Somente depois disso que o próprio Deus fez chover do céu fogo e enxofre. Toda a região de Sodoma e Gomorra, assim como os habitantes, como a vegetação, foram destruídas no processo. A terra antes cheia de pessoas e fértil se tornou deserta e sem vida. De acordo com a história, a esposa de Ló desobedeceu aos alertas dos anjos e olhou para trás na fuga. Ato que fez com que ela se transformasse em uma estátua de sal. Assim, o tormento de Deus chegou ao fim. Abraão se levantou na manhã seguinte e viu uma densa fumaça subindo da terra,
aonde ficavam Sodoma e Gomorra. Depois de sobreviver à ira do Senhor, Ló e suas filhas decidiram viver nas montanhas, morando em cavernas, longe de outras pessoas. Como não havia homens na redondeza para elas se casarem, da mesma forma que dizia os costumes, as duas tiveram relações sexuais com seu pai Ló e engravidaram para preservar a linhagem. Bem, como eu mencionei anteriormente, a história de Sodoma e Gomorra é cheia de acontecimentos delicados. Nós sabemos que a população dessa região havia desagradado a Deus de várias formas, principalmente por terem deixado a justiça de lado para se dedicarem ao pecado. A questão é, quais foram todos os pecados que os habitantes de Sodoma e Gomorra cometeram? Além da narrativa de Gênesis, a história das duas cidades também é lembrada em outros livros da Bíblia, com indícios de quais foram os crimes cometidos pelos habitantes. No capítulo 1 do livro de Judas, por exemplo, uma passagem menciona que Sodoma e Gomorra estavam entregues à violência e à imoralidade sexual, que podemos dizer que ficou bem explícito nos episódios envolvendo os anjos e a casa de Ló. Já no livro de Isaías, no versículo 9 de capítulo 3, diz que os habitantes de Sodoma não tinham mais vergonha e muito menos sentiu a necessidade de esconder o seu próprio pecado. Enquanto isso, no capítulo 16 do livro de Ezequiel, é dito que as pessoas da cidade tinham desprezo pelos mais necessitados e viviam em arrogância sem oferecer ajuda aos outros. Em registros antigos, nas tradições judaicas, também existe referência. A falta de hospitalidade com que os viajantes e estrangeiros eram tratados em Sodoma e Gomorra. Eles deixaram de acolher os outros, pararam de ter piedade e se afastaram completamente de Deus. As duas cidades se tornaram exemplo de justiça divina. E a história de Ló funciona como um lembrete da chamada misericórdia de Deus. Agora, será mesmo que Sodoma e Gomorra existiram? Teria como comprovar que uma força divina varreu essas duas cidades da face da terra? Bem, levando em consideração que os acontecimentos narrados em Gênesis aconteceram há milênios, não é fácil de encontrar provas, não é mesmo? Mesmo assim, pesquisadores e arqueólogos do mundo todo nunca desistiram de procurar o lugar. O que se sabe é que a região ficava no Mar Morto, em um lugar conhecido como Vale do Sidim. Além de Sodoma e Gomorra, o lugar também abrigava outras 3 cidades, Zoar, Admar e Zebolim. Entre as várias pesquisas sobre a região, uma das mais famosas que ganhou força em 2008, depois que 2 pesquisadores analisaram um documento conhecido como Planisfério, que foi descoberto pelo pesquisador Erlaia no século XIX, este documento, meus amigos, contam relatos do ano de 3123 a.C. Relatos escritos por um sumério que falam de um asteroide que passou pela Terra. A partir da tradução do documento, o pesquisador Mark Repsil, da Universidade de Bristol, chegou à conclusão de que o asteroide de mais de 1 quilômetro de diâmetro passou muito perto do chão. E com esse resultado, ele gerou uma onda supersônica com temperaturas que podem ter chegado perto dos 400 graus Celsius. Esse episódio teria sido capaz de acabar com uma região com cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados. Depois disso,
tanto a explosão quanto a nuvem de fumaça do asteroide podem ter chegado ao norte do Egito, parte do Oriente Médio e também atingido o Monte Sinai. A consequência de tudo isso teria sido a morte de milhares de pessoas, a construção da ideia de que choveu fogo e enxofre do céu. A pergunta é: até que ponto um desastre natural pode ser relacionado com um ato de Deus? Seria essa a resposta para Sodoma e Gomorra? Bem, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar em grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram para ajudar o irmão aqui, tá bom? Comente aqui embaixo qual é a sua opinião sobre tudo isso. Um forte abraço, muita luz e sabedoria sempre. Até o próximo vídeo. Fui.